Na última terça-feira à tarde, feriado aqui em Matão, aconteceu o que deixou todo mundo estarrecido. Aquela bagunça generalizada com direito a mulher seminua em cima de um carro, em cima do teto de um carro. A população reclamou, as redes sociais pegaram fogo. A mulher fez até aí um vídeo dizendo que foi convidada para vir em Matão, que disseram que aqui não iria acontecer nada, mas não foi bem assim. A Polícia Civil já ouviu a mulher que dirigia o carro e também a moça que estava de biquíni em cima desse carro. As duas vão responder processo. Elas vão ser enquadradas no artigo 132. Colocar em risco a saúde de alguém ou de outras pessoas. Isso porque uma mulher vestida daquela forma, em cima do teto de um carro, poderia chamar a atenção de motoristas, de pessoas que estavam com moto, causar um acidente, colocar em risco todo mundo que estava ali. A mulher que dirigia o carro tem 32 anos e mora aqui em Matão. A que estava em cima do carro mora em Ribeirão. Foi uma bagunça danada, né? Generalizada. A mulher aqui de Matão foi devidamente multada. Aliás, o que recebeu de multa, não sei não se vai compensar ficar com o carro. Vai responder processo. Esse artigo dá pena de 1 mês a 6 meses de cadeia. Prisão não vai ter, não. Mas a polícia vai trabalhar, a Polícia Civil de Matão já ouviu essas duas mulheres, vai ouvir outros envolvidos e muita gente que estava lá de moto fazendo gracinha vai ser multado, tenho certeza. A Polícia Militar foi procurada pelo nosso departamento de jornalismo. E no Jornal das Saudades FM de hoje pela manhã, o Capitão Lopes, comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar, conversou com o Daércio Neto. Ele começou respondendo a pergunta que todos faziam. Cadê a polícia? Onde estava a polícia nesse momento? O capitão explicou tudo o que aconteceu, as ações tomadas pela polícia e por que 1 ou 2 viaturas no local não resolveriam o problema. Vejam o que disse o capitão em entrevista no Jornal das Saudades hoje pela manhã. Em primeiro lugar, nós lamentamos, né, os fatos ocorridos. O que nós temos notado, isso é um comportamento social que vem mudando o comportamento de toda uma população, de todo um país. Característica dos grandes centros que agora começam a chegar também para os municípios menores. Então, não sei se seria a palavra evolução cultural a mais correta o termo, mas que são comportamentos que começam a fazer parte da nossa juventude. Então, fazer segurança pública não é tão simples. E a segurança pública depende da interação de todos. Tanto é que se você pegar o parágrafo lá da Constituição Federal, ela fala que a segurança pública é dever do Estado. Só que só entenderam essa parte lá do item da Constituição, do artigo 144. É importante a gente frisar que o próprio artigo ele fala que é dever do Estado, mas a responsabilidade de todos. Como você bem disse, onde estavam os pais dessas pessoas que estavam ali, naquele momento, praticando aqueles atos de vandalismo? Então, primeira coisa, o filtro social já falhou ali. Essa família não atuou, não educou essas pessoas. Essa pessoa que estava lá participando desse evento, ela não entende que ela estava causando mal para as outras pessoas. E que ela estava no direito dela de praticar aqueles atos para se divertir, para até confrontar as autoridades. Esse é o entendimento de diversão hoje, não da grande maioria, mas de alguma parcela dos nossos jovens. Infelizmente. Então faltou lá esse filtro social. Voltando a essa questão da atuação da Polícia Militar em si. Aonde estava a Polícia Militar? Nós vemos que esse tipo de situações são situações previamente agendadas, organizadas por alguém. Então, deixa de ser simplesmente um encontro ali casual, mas alguém deve estar organizando esses eventos. E, obviamente, isso foge à normalidade de qualquer município, de qualquer estrutura pública que você tem para atender a normalidade do dia a dia. Então, começa-se a ter uma necessidade da gente fazer um trabalho preventivo. E aí, outra vez, entra a importância da nossa comunidade e interagir e participar com a sua polícia, não só com a polícia, com os demais órgãos da sociedade, da sociedade, da prefeitura, de toda a sociedade civil organizada. Um exemplo, se a pessoa tem a informação de que vai ocorrer lá um encontro de motocicletas para praticar esse tipo de conduta, o ideal seria que a pessoa denunciasse para que a gente pudesse ter um tempo mínimo de organização.
Porque nós temos uma estrutura para atender o 190, atender as emergências da população. Então, conforme vão caindo as ocorrências através do 190, as emergências que as pessoas vão ligando, vão sendo despachadas as viaturas de acordo com o grau de gravidade. Então, obviamente, que uma ocorrência que a gente tem lá o risco de morte, por exemplo, uma briga de marido e mulher com uso de arma branca, ela tem que ser priorizada, de repente, numa moto empinando na via pública. Por quê? Você tem que impedir que aquela pessoa lá atente contra a vida da outra. Então, você tem uma estrutura preparada para atender a normalidade da cidade. Agora, situações anormais que começam a surgir no dia a dia, tem que ser trabalho de caráter preventivo. Nós temos, desde o início da pandemia, efetuado um bom trabalho em conjunto com os órgãos municipais. A Guarda Municipal tem ajudado bastante. Os agentes de trânsito têm ajudado muito o trabalho. E os fiscais também. Então sai lá uma operação conjunta todo final de semana, justamente para coibir a aglomeração, coibir a perturbação de sossego. Então nós vemos que quando esse planejamento é feito, quando a gente tem já um prévio conhecimento do que pode acontecer, a gente se prepara. Não esperávamos esse tipo de comportamento para um feriado de terça-feira. Tanto é que nós preparamos uma operação para sexta, sábado e domingo. E foi bem feita, foi bem executada, não tivemos problemas no final de semana. Inclusive, um feriado santo. Nós tínhamos lá as equipes no momento que começou a bagunça, já tinha caído algumas ocorrências de perturbação de sossego com som alto e com motocicletas praticando lá imperícias de trânsito. Então já tínhamos algumas equipes empenhadas, já estava recolhendo veículo, autuando veículo, só que isso demanda um tempo. Nós tínhamos uma outra equipe que estava dando apoio, inclusive no deslocamento da procissão, lá da paróquia da Nossa Senhora Aparecida, lá do Bosque até o centro. Então nós estávamos com planejamento para atender a demanda do dia. Essa questão dessa barbúrdia que foi provocada, que a gente entende que foi ali programada, até não vou falar de inopino, mas de última hora no WhatsApp, que é comum hoje nas redes sociais os jovens se utilizarem dessas redes, Facebook, WhatsApp, para marcar encontro. Então eles vão marcar, às vezes até eles não definem local. Fiquem atentos, a gente vai se reunir lá no final de semana. Só que não alerta qual vai ser o local, justamente para até impedir o planejamento das autoridades, seja da polícia, seja do órgão de fiscalização para verificar o local. Então eles dificultam ao máximo o trabalho. Claro que se a gente conseguir as informações e trabalhar com antecedência, a gente tem como se preparar e se antecipar esses fatos. Então a dificuldade de trabalhar em cima é justamente a questão do planejamento. E não basta, por exemplo, você falar, vou mandar uma equipe. Você vai mandar uma equipe no meio de 100 motocicletas para fazer o quê? Não tem como, tem que ser um trabalho coordenado. Porque a ação do policial ela não pode resultar em um agravo pior do que está sendo praticado ali na via pública. Por exemplo, uma viatura que começa a acompanhar uma motocicleta no meio de 100, quais são os riscos envolvidos naquele momento? Então tem que ser uma ação preparada. E o policial ele responde por tudo aquilo que resultar a sua ação. Então se ele começa uma ação, ele tem que resolver. Por isso que é necessário um planejamento. Mas demorou. Demorou o tempo necessário para que se reunissem as equipes e ir lá e resolver o problema. Como foi feito? A barbúrdia só acabou depois que as equipes encostaram e resolveram o problema. Fizeram a dispersão, interditaram a via e resolveram o problema. Sem ninguém sair ferido dessa ação, machucado, lesionado. Nós poderíamos ter lá várias motocicletas, veículos envolvidos, acidentes gravíssimos de trânsito, com pessoas pedestres envolvidos. Então toda ação tem que ser coordenada, tem que ser pensada antes. Não é tão simples como às vezes a população acha, que é só simplesmente chegar lá, parar a viatura e falar, para tudo, desçam das suas motocicletas. Não é tão simples assim. Pois é, a Polícia Civil continua trabalhando, a Polícia Militar também, né? A atividade delegada deve entrar em vigor aqui em Matão nos próximos dias. Vamos aguardar que isso aconteça na realidade, né, para que policiais de folga possam trabalhar para a Prefeitura de Matão com viatura por conta do Estado, uniforme, armamento, tudo por conta do Estado. A Prefeitura vai apenas pagar o dia do policial. Vão trabalhar aí 8 horas. Não precisa ser todo dia, o dia pode ser aí negociado com a Prefeitura, escolhidos. Isso é uma ação voluntária dos policiais militares, nem todos são obrigados a trabalhar nessa atividade delegada. Há a possibilidade também de que a Polícia Civil também entre nessa atividade delegada, o Corpo de Bombeiros, enfim. Vamos torcer para que isso aconteça em Matão, porque
não devemos ter aquele pensamento. Você que está em casa também não. Muita gente escreveu na internet, Matão terra de ninguém, Matão abandonado. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Uma ou duas viaturas no meio daquele monte de gente ali iria causar um confronto, como eu falei ontem. O confronto desnecessário, poderia acontecer um acompanhamento, uma perseguição, um acidente de moto, tudo. Então, a ação tem que ser muito bem pensada. Nós continuaremos acompanhando este caso e traremos também a palavra da Polícia Civil aqui de Matão. E vamos acompanhar esses processos que estão sendo abertos contra essas pessoas que pensam que estão no quintal da casa deles, mas na realidade está no quintal de todos os matonenses. Abraço a todos, eu volto amanhã com mais informações. Tchau, tchau.